Pretende-se construir um curral retangular, aproveitando uma cerca como um dos lados. Então vamos pensar aqui que a gente já tem uma cerca aqui, ó, tá? Vou frisar ela dessa maneira. E esse curral ele é retangular, então algo mais ou menos desse tipo aqui, para a gente ilustrar só. Depois a gente pensa como é que é. Como é que são essas medidas? Deve estar na sequência aí, ó. O material disponível é suficiente para cercar 400 metros. Ah, beleza. Quais são as dimensões do cercado para que a área seja máxima? Pessoal, então vamos pensar aqui. Esse lado aqui de cima, né, que foi a cerca que já estava pronta, nós vamos desconsiderar, embora não tenham dito que essa cerca tem algum tamanho limitado, né? Então vamos entender que não, que ela vai conseguir atender ao retângulo que a gente fizer, tá? Então, os 400 metros, eles têm que estar distribuídos aqui, né? Nesses outros três lados. Nós não sabemos nenhum desses lados em termos de comprimento. Então, nós temos aqui, colocar algumas letras. Eu vou colocar aqui x. Se aqui é x e é um retângulo, então do lado de cá também tem que medir x. Ó. Do lado direito nosso aqui também x. E aqui embaixo não necessariamente mede x, afinal de contas é um retângulo, você pode ter comprimento e largura diferentes. Pode ser igual? Pode, mas não dá para garantir. Se não dá para garantir, vou escrever y. Nós temos uma consideração a partir desses 400 aqui, que é a seguinte. Nós sabemos que x mais y somam 400 metros. Dá para melhorar um pouquinho, porque x mais x dá 2x, né? Então, 2x mais y somam 400 metros. Vou deixar isso daqui em destaque, pode ser útil mais tarde para nós. Vamos pensar mais um pouquinho, né? Ele está falando quais as dimensões do cercado para que a área seja máxima. Pessoal, como é que eu faço a área de um retângulo, né? Não é base vezes altura? Então, a área disso daqui é dado pela base y vezes a altura x. Tá. Então, olha só. Perdão. Nós sabemos que essa outra informação aqui também é válida. A área é x vezes y. Tá bom? Só que, olha aqui. Esse tipo de questão tem que fazer dele pelo menos uma vez para a gente ver como é que é, né? Saber, lembrar dessa ideia. É uma questão que vai misturar as equações, porque desse jeito aqui, ó, não consigo andar mais, deixar só assim. Mas aí eu estou observando que aqui em cima a gente tem um y que eu consigo isolar. Olha só, vê se você concorda comigo, que eu posso escrever que y, deixo ele quietinho, ele é igual aos 400 que já estava à direita, menos 2x, né? Se eu joguei 2x negativo dos dois lados, ou pegou o 2x e passou para o outro lado negativo, eu consigo escrever essas duas equações, elas são equivalentes, né? Concorda aí? Para que é útil isso? Porque daí eu substituo essa ideia aqui, porque o y está isolado, exatamente onde é o y aqui, ó. Então, ao invés de escrever y, veja, implica, vou repetir a área, vou repetir o x, vezes, e aí ao invés de escrever y, eu vou escrever 400 menos 2 vezes x. E aí, se antes eu tinha aqui uma equação que dependia de x e de y, agora eu tenho uma equação que pode ser mais interessante, porque nela só tem x, tá vendo? Não tem mais y. Então, essa aqui pode ser um pouco mais interessante. Tudo bem? Bom, olha só, o que a gente tem que pensar aqui? Vamos parar para exercitar um pouquinho lá das equações do segundo grau. Se você observar, aqui nós temos um vezes e um parênteses, né? Porque eu carreguei o 400 menos 2x de uma vez. Então, eu pus dentro de um parênteses. Aqui nós vamos fazer uma distributiva.
Quando eu fizer a distributiva aqui, ó, do x com menos 2x, você concorda comigo que vai ficar x vezes x, que é x ao quadrado? Eu vou fazer aqui, embora não seja necessário. Olha só. A área, depois da distributiva, ficaria assim, olha. 400x e x vezes menos 2x, mais com menos dá menos. 2 vezes 1 que está aqui junto com x dá 2. X vezes x dá x ao quadrado. Por isso que eu disse que não era necessário, porque a gente vai abordar até de outra maneira. Mas de todo modo, você consegue observar isso daqui como uma equação equivalente a essa. Correto? Bom, se são equações equivalentes, então elas são, dá para se dizer que ambas são equações do segundo grau. Por conta desse 2 aqui. O tema do vídeo não é abordar a fundo as equações de segundo grau. Mas lembrar o seguinte, existe um gráfico dessas equações e o gráfico delas é chamado de parábola. Quando o número que acompanha o x ao quadrado é um número negativo, né? Quando esse número é negativo, a gente diz que essa parábola tem concavidade para baixo. Veja, se eu faço aqui um plano cartesiano, ela fica assim. Eu não sei se é exatamente para a direita, para a esquerda, né? Mas fica mais ou menos assim, concavidade para baixo. Significa que, ó, vamos lá, vamos olhar aqui. Você tem nessa equação uma área como resultado e a entrada dessa área é o valor de x, tá? Então, coloca o valor de x, ele faz essa conta aqui maluca, né? E libera para nós um valor da área. Os resultados a gente coloca aqui no eixo das ordenadas. Então, aqui é a área e aqui os valores de entrada, que são x para nós lá, tá? Significa que esse gráfico aqui ele pode ser até melhor desenhado aqui começando pelo zero, porque o primeiro valor de x, ou seja, de comprimento ou largura que faz sentido a gente colocar é zero, né? E se for zero de comprimento é zero de área, então esse pontinho aqui ele é importante. Aí à medida que eu vou aumentando esse comprimento, essa área vai aumentando dentro dos 400 metros, né? Porque chega um ponto que não tem mais o que distribuir. E aí, então, essa área ela tem que voltar até zero, tá? É isso que acontece da gente redimensionar esse curral, tá? Ele poderia ser, aqui ó, já eu faço de novo, ele poderia ser mais assim, ó, dessa maneira, tudo bem? Né? Ele poderia ser de várias maneiras retangulares. À medida que eu vou mexendo nesse X, aquele gráfico vai mudando seu comportamento, tá? O objetivo não é ir muito a fundo aqui na exemplificação desse gráfico, né? É só para lembrar que quando a concavidade está para baixo, a gente tem um pontinho aqui, ó, que a gente chama de ponto de máximo, né? Faz sentido. Nesse ponto, ó, a área atingiu o seu maior valor. A pergunta dele é o seguinte: qual a dimensão do x eu devo colocar para que a área seja a maior possível? Aí também vale lembrar que esse x ele é o ponto que está no meio dessa distância aqui de um ponto a outro aqui embaixo. Esses pontos aqui de baixo a gente chama de zero da função. Zero da função, tá? Bom, aqui também então a gente tem outro zero da função. Se nós observarmos a equação desse jeito, qualquer um dos jeitos, né? Se você quiser fazer delta e Bhaskara aqui embaixo, pode. Eu não vou fazer, porque aqui eu já tenho ela numa maneira mais fatorada, né? Com o produto. Isso me permite algumas interpretações. Então, eu vou levar essa equação para lá. X vezes 400 menos 2x. Então, ó, a área é x vezes 400 menos 2x. Bom, o que nós temos aqui?
Como isso daqui é zero da função, nesse pontinho aqui, ó, fica evidente que a área é zero, né? Aí a área sobe, 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 depois começa a descer, descer, descer e volta a ser zero. Então, eu posso supor, olha só, eu posso supor que a área é zero para esses dois pontos, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho, vamos com bastante calma, um número que eu não sei quanto é ainda, e dentro do parênteses eu tenho outro número que eu também não sei quanto é. Eu sei que quando eu multiplico um pelo outro, tá dando zero. Só dá zero uma multiplicação de dois números se pelo menos um deles for zero. Disso, então para pensar para você ver, 2 vezes zero dá zero, né? Então pelo menos um número tem que ser zero na multiplicação para zerar, senão não acontece. Isso implica que ou esse número primeiro é zero, e se isso acontecer eu já estou dizendo que x é zero, é uma possibilidade, x é zero aqui, não há nenhuma novidade para nós, o menor comprimento possível ali é zero. Nossa pergunta é, quanto vai valer x aqui, ó, nesse pontinho? Se a gente determinar, aí sim nós temos a solução do problema. Quer ver? Ela vai sair daqui, ó, essa expressão. Esse não é o segundo número que está dentro do parênteses? Então isso aqui também pode ser zero. 400 menos 2x também pode ser zero. Ora, então nós vamos ter, pega o 2x, joga para o outro lado, entre aspas aí, né? Mais 2x dos dois lados, nós vamos ter assim, ó, 400 igual a 2x. Divide por 2 dos dois lados, você tem que 200 é igual a x. Essa é outra possibilidade. E aí nós temos aqui, ó, que esse outro pontinho é o 200. O ponto que está no meio é exatamente o 100, né? Porque aqui é exatamente a metade. Ah, então vamos voltar aqui no nosso desenho. Quando esse tamanho aqui for 100, aqui também tem que ser 100. 100 com 100 já gastamos 200 de material, né? Faltam 200 para serem gastos aqui. Essa seria a forma de dimensionar, né, os 400 metros de material para cercar aqui, né, o material para cercar 400 metros utilizando uma cerca como fundo, tá vendo? Então, uma questão um pouco mais extensa, que envolve um pouco mais de conteúdo, mas uma questão bem interessante aí exatamente por tudo isso.